Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo de número 25, a palavra de Deus é anunciada contra outras nações que habitavam ao redor de Jerusalém. No capítulo anterior, nós vemos a parábola da panela, em que o Senhor descreve a situação de Jerusalém. E também nós vemos a perda que Ezequiel teve. Ezequiel perde a sua esposa e isso serve como sinal à cidade de Jerusalém. Ezequiel, mesmo diante dessa grande perda na sua vida, ele se mantém fiel e nos dá um grande exemplo de profeta para todos nós. Agora, no capítulo de número 25, nós vemos a palavra do Senhor sendo anunciada contra outras nações, contra Amon, contra Moabe, contra Edom e contra os filisteus, que eram nações que habitavam ao redor de Jerusalém. E é interessante destacarmos que o Senhor, ele fala no versículo 3, que Amon disse contra o santuário do Senhor, quando ele foi profanado, quando Jerusalém foi invadida, ele desprezou tudo isso que estava acontecendo, ele não se compadeceu de Israel, mas, ao contrário, ele desprezou o povo de Israel. Com desprezo no seu coração, ele se alegrou com a derrota de Israel. E diante de tudo isso que estava fazendo, o Senhor havia de estender a sua mão contra ele, e assim ele saberia que quem é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Moabe havia também desprezado Jerusalém e dito no seu coração que Judá era como todos os gentios, desprezando assim a nação, né, o povo de Deus, tratando como se ele fosse qualquer outro povo e que de alguma forma o seu Deus havia sido derrotado, pois havia esse costume naquela época, quando uma nação era derrotada por outra, a nação, né, da qual ela havia sido vencida, o povo tratava o seu Deus como o mais poderoso. Mas a situação aqui era diferente. Jerusalém havia sido invadida, estava sendo derrotada por conta dos seus pecados e das suas abominações. Mas era Deus quem estava tratando com ela. Deus não havia sido derrotado por outro Deus, pois ele é o único Deus, o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Edom e os filisteus também agiram vingativamente contra Jerusalém, e por conta disso o Senhor iria executar vinganças, castigos contra eles, e assim saberiam, né, que quem é o Senhor, louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui nós vemos a soberania de Deus executando o juízo contra outras nações que habitavam ao redor de Jerusalém, demonstrando que o Senhor não é somente o Deus, né, que executa juízos contra o seu povo para tratar com ele, para que ele se arrependa das suas abominações, mas também trata com os demais povos, nos lembrando da soberania de Deus sobre todas as nações, pois ele é quem fez os céus e a terra, e é quem dá o reino e quem tira o reino. Que possamos meditar nessa palavra, sermos mais tementes ao Senhor e aprender aqui no livro de Ezequiel, com todas essas coisas que aconteceram, que o Senhor é Deus e é Ele quem dá o reino e quem tira o reino. Que possamos meditar nessa palavra e assim ter uma excelente segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.